Ok, gente, Eder Ramos aqui. Eu hoje quero bater um papo rápido com vocês com uma coisa que eu quero contar, que é uma coisa bem bacana, de uma história que eu passei agora de manhã. E aí tem a ver com atividade física. Eu já fiz outro vídeo falando de atividade física, só que esse vídeo agora ele tem um formato onde eu converso sobre outras coisas que você precisa saber, sobre outras coisas que vão ajudar a te nortear. Para quem é dono de marca, de empresa, no meio do vídeo eu vou falar alguma coisa sobre que é muito importante para você, tá? Mas o que foi que aconteceu? Eu estava fazendo atividade física e durante a atividade física eu estava numa dúvida que eu recomeçava a semana, porque tem 2 semanas que eu paro no sábado e paro no domingo. E aí eu estava com a dúvida se eu recomeçava pelo bíceps, tríceps ou por atividades que tem a ver com peito e costa e ombro. Tava com essa dúvida. Daí eu disse o seguinte, olha só, eu vou recomeçar com atividades que tem a ver com os músculos maiores, que é costa, bíceps, ou costa, peito e ombro. Inclusive eu fiz uma atividade bem forte para ombro. E daí, cara, eu disse, vou fazer isso porque eu já levo a semana e na semana eu já transformo isso num hábito muito mais forte, porque eu não fiz, tipo, início da semana de aquecimento, eu já parti pro jogo, né? E nada contra se eu fizesse bíceps, tríceps apenas e partisse pro jogo depois. Mas eu resolvi partir logo pro jogo, porque aí o que eu precisava era o meu interior dizer para mim mesmo que recomeçou e vamos fazer, vamos cair para dentro, como se a minha mentalidade fosse o meu personal trainer. Mas enfim, durante o processo das atividades, e a palavra é essa, processo, eu comecei a perceber como as coisas têm processo, e como esses processos precisam ser levados a sério ao ponto de você gerar constância e consistência. O que começou a acontecer comigo? Eu comecei a perceber a minha constância e fui melhorando a minha consistência, perfeito. Só que durante a atividade eu comecei a perceber que eu tenho uma constância, mas que se eu demole, se eu fraquejar eu perco a consistência. Então eu disse, cara, eu não preciso mais bater tanto na constância, porque a constância eu já tenho. Eu preciso combater a consistência, porque a consistência é que dá o melhorar. E como tem um proteína, eu não falei isso no outro vídeo, eu estou falando agora, tá? E o que vem melhorando isso é entender o fato do processo. O processo que acontece para bater essa consistência. O processo que me leva a ter consistência. Só que o processo o processo da atividade que eu gosto e o processo da atividade que eu não gosto durante a atividade física, durante o tempo da academia. Tem atividades que eu não gosto, mas eu faço. Eu não gosto, então eu faço. Tem atividades que eu gosto e faço com o maior gosto, óbvio. Mas se a gente for analisar a fortaleza do processo da consistência, são as atividades que eu não gosto, que me transformam de alguma forma, que me eleva, que me evolui. Mas por que isso? Já se inscreva no canal, porque tem muita gente que assiste todo e acaba não se inscrevendo no canal, tá? Ajuda aí, dá uma força. Então, mas como é isso? O hábito que você tem que ter nessa consistência, com essa consistência, se você faz aquele que você não gosta e você termina aquele que você não gosta, significa dizer que você bateu as suas metas naquele dia. Ou você furou as suas metas. Porque, por exemplo, se for uma parte que seja uma atividade até chegar à falha, como dito, você vai superar metas de falhas
todas as vezes que você for fazer. Por exemplo, estou dando um exemplo. Se sua falha for 35, chegando ao peso que você está, a sua falha são 35 repetições. Mas no outro dia, a sua falha daquela mesma série, daquela mesma atividade, passou a ser 45. Houve uma evolução no ovo. Você furou uma barreira, você furou uma meta. E a atividade física, ela tem essa parada, essa coisa bacana que é furar. Você começa a criar hábito de querer furar suas metas, de querer furar as barreiras. Na verdade, você não quer mais meta, você quer furar barreira. Aquilo que você colocou, você quer furar. Ou seja, você quer ir mais além. Você quer ir mais além. E o grande lance aí tá que quando você faz isso na atividade física, você começa a fazer isso nas outras coisas do seu dia a dia. Você começa a buscar isso. O seu cérebro, ele quer ver isso. Ele quer ver mais disso. Então, se na atividade física eu percebo o resultado, e olha que eu sou novo nessa parte, eu corria muito, fazia muita corrida. Mas na questão da atividade física eu sou novo. Se na atividade física eu digo academia, tá? Se na academia eu já passo por esse processo, eu vou buscar, meu cérebro vai gravar, e como ele percebe resultado, ele vai querer mais disso. E daí, nas outras coisas do dia a dia, o que está gravado é: você tem força para seguir mais, você tem força para conquistar, porque já está registrado outras conquistas que você já teve por você mesmo. Então, registrando essas conquistas que você já teve para você mesmo, o processo é furar barreiras em todas as metas que você se coloca para outras coisas da vida, seja relacionamento, seja profissional, seja financeiro. Você começa a querer isso. Você quer bater isso. Você quer se propor a ter um desafio. E aí a vida não fica mais tão chata como muitas pessoas acham que a vida fica chata, porque o desafio te evolui. O desafio faz você querer estratégias. E aí tem um outro ponto a favor. E antes de falar desse ponto, eu quero dizer para você que tem marca, que tem empresa, que a gente mudou o critério. Ou seja, o Vendedor Pro, ele funciona sozinho agora. Projeto Vendedor Pro, a comunidade Vendedor Pro, ele funciona sozinho. A comunidade do nosso clube de network, quando você adquire, e aí essa semana vai ter mais uma novidade em cima disso, quando você investe na comunidade network, você já ganha de bônus o bônus da comunidade network e ganha o Vendedor Pro. Então essa é a mudança que a gente faz, porque antes era tudo uma simbiose, mas a gente só deixou um lado tendo essa simbiose. E daí, se você tiver interesse, você vai aqui no link para saber mais informações, ainda no preço antigo, porque eu acredito que quarta-feira eu vou unificar de uma forma totalmente diferente do que eu já vinha fazendo o nosso clube de network, tá? Então, o processo, ele passa a ter muito mais gosto de se viver. O processo passa a ser desafios que você vai começar a furar essa barreira. Só que esse processo, você começa a entender que existe os processos. Eu estou deixando redundante de propósito. O processo de eu tenho um treino do peitoral, eu vou fazer o treino do peitoral e tem um processo para que isso tenha um resultado. Se eu vou fazer o treino de um outro músculo, tem um processo de treino para ter um resultado. Então o resultado não é mais doloroso, porque você sabe que esse resultado ele vai acontecer, porque você está fazendo os processos. E quando você traz isso para vendas, quando você traz isso para negócios, você constrói processos para resultado. Todo MBA que se preze, falando de negócio, falando de venda, ele tem matéria sobre processos de qualidade. Por quê? Porque é do processo que gera a qualidade para o consumidor final entender que aquilo fez sentido, que aquilo tem respaldo
que quando eu digo aquilo, produto ou serviço, uma coisa só, que tem respaldo para estar no mercado, por conta de processos que são feitos para chegar no consumidor final. E quando eu digo esse processo, é o processo de receber o material dos fornecedores, o processo de atender os clientes, todos os processos, o processo de, vamos lá, só de receber material, o processo de receber o material do fornecedor, o processo de armazenar o material recebido, o processo de, isso tudo como etapas, tá? O processo de dividir cada material no estoque, o processo de numerar esses materiais, o processo de precificar esses materiais, o processo de falar para todos os envolvidos a precificação e onde estão esses materiais, e o processo último que é essas pessoas envolvidas com o consumidor final já sabem o que está tudo acontecendo, tá? E aí vai ter, nas camadas, terão várias camadas de processo do seu negócio. Ah, mas o meu negócio é pequeno. Constrói processo agora. Porque aí fica mais fácil. Aquilo que eu falei no início do vídeo, o furar a barreira pelos processos que foram criados. Fica mais fácil porque você vai entender onde estão início, meio e fim do processo. Ah, mas a empresa sou eu só. Faz processo. Porque o seu próprio processo cria qualidade. A ideia de colocar um negócio não é que você viva a vida inteira dentro do negócio. A ideia de colocar um negócio é que, em algum momento, você vai contratar pessoas. E quando você começar a contratar pessoas, o que vai acontecer? Essas pessoas vão encontrar processo. Não vai ficar mais difícil, não vai ficar doloroso treinar as pessoas, porque você já quer furar a barreira. Você quer colocar uma pessoa para já furar essa barreira. Então, se você já quer furar essa barreira, você já tem processo. Porque o resultado você já sabe qual é o que você quer. E nesse processo, quem chega não pega o caminho, o bonde andando, ele pega o processo. E ele vai usar o processo a favor naquela parte, naquela função que o colaborador está. Então, se ele está na limpeza, ele tem processos para a limpeza. Se ele está na portaria, ele tem processos para a portaria. Se ele está na recepção, ele tem processos da recepção que vai passar por tudo isso. Se ele está na parte do estoque, ele tem os processos do estoque. Se ele está na parte de receber material, ele tem processos para receber material. Todas as partes de todos os setores terão um processo. Só que tem um fator muito interessante aí. Esses processos, eles são colocados de uma forma para operacional e de uma forma para administrativo. Por quê? Porque o diálogo com o administrativo é totalmente diferente para um diálogo operacional. Então, se você diz assim, eu estou sozinho, você vai ter que montar 2 processos, que você vai ter que entender esse processo. O processo de diálogo administrativo e o processo de diálogo operacional. E quando eu digo processo de diálogo, eu digo que o processo de comunicação para um é diferente do outro, convergindo para o mesmo objetivo. E os processos manuais, os processos estruturais que acontecem dentro da empresa, todos precisam ficar sabendo. Mesmo que cada um saiba numa linguagem. E aí eu trouxe a academia de fato para ficar mais fácil você entender. Porque fazendo essa analogia, dá para você perceber que se você entra na academia para fazer uma atividade, existe o processo das atividades para o resultado único que você quer. Se você constrói a sua venda, você não vai de cara para essa venda, você constrói o seu próprio processo para que você possa fazer a venda. E aí, cara, entra um fator muito interessante disso aí. Você vai criar processos para outras coisas. Então, se é o dia da venda, eu já vi muitos casos que, por exemplo, as pessoas, muitos casos não, são casos ideais. As pessoas não constroem vendas durante a sexta-feira à tarde. Elas constroem mais vendas durante a segunda, a terça e a quarta e no máximo a quinta. Ou durante a segunda e a quinta, quando eu digo constrói, o processo de prospecção mais ativo.
o prospecto de visitar cliente, de ser recebido por cliente. Acontece muito isso, tá? Mas é um processo. Esse processo foi criado, esse processo foi construído depois de observações que você faz. Numa academia, existe um processo para quem vai construir treino de força, existe um processo para quem vai construir treino de hipertrofia. Num processo de venda, existe o seu processo, que é diferente de uma prospecção ativa por uma prospecção passiva. Ou existe o seu processo na hora de vender o seu produto, que você vai adaptando pelo dia a dia que você vai construindo o seu negócio. O seu processo de venda, a forma que as pessoas chegam até você. O mais importante aí no negócio é a mesma coisa. O negócio ele já tem que ser montado com processo. E a gente fala isso porque as pessoas, eu não vendo, as pessoas, essa semana eu estava numa reunião em que a pessoa não entendeu ou passou a entender depois que eu falei. É mais vantagem você mudar do estabelecimento para o outro com o valor de investimento e o capital de giro, vai ser muito mais certo do que fazer como você fez, que foi entrar no negócio na necessidade, na cara dura, e deu certo, graças a Deus, porque para muita gente não dá certo, e deu muito certo, e daí começar lá com o capital de giro e com o investimento, com o dinheiro do mercado, vai ser um começo muito mais certo do que da forma que ela começou. Isso faz parte do processo. Então o processo ele já precisa ser construído antes do negócio se concretizar. Então você vai ter a parte do processo que se constrói com o negócio se concretizando e o processo já construído com o negócio concretizado. Perfeito? Pronto. E as coisas começam a convergir para um ponto só, que é o ponto do resultado que você quer. Na academia, o resultado é a hipertrofia ou força. Na venda, o resultado é você ter uma consistência de mais sim do que não. No negócio, o resultado é faturamento, lucro, patrimônio. Lembrando que tem empresa que tem muito mais faturamento e patrimônio do que lucro. Tem empresa que tem muito lucro e não tem patrimônio. Cada empresa ela funciona de um jeito e o ideal é você ajustar isso ao ponto de equilíbrio de você ter bom faturamento, bom lucro, bom construção de patrimônio. Uma empresa ela precisa construir patrimônio. É necessário que ela construa patrimônio para que ela tenha poder de barganha no mercado. Por quê? Porque dentro do processo de qualquer empresa, e você pode conversar com qualquer empresário de sucesso, dentro do processo de qualquer empresa, OPM, dinheiro OPM faz parte da filosofia de empresas grandes. Não se trabalha com caixa, nem com dinheiro, que ele vai trabalhar com dinheiro OPM. Semana passada, o próprio Ronaldo Fenômeno, jogador, falou que ele tem interesse num clube de futebol, eu não vou falar o nome aqui, mas interesse do clube de futebol. E nesse interesse do clube de futebol que ele tem, ele disse que não tem problema se forem abertas as negociações, ele vai buscar esse dinheiro no mercado. Repara que ele tem muito, mas muito dinheiro para comprar o time. Mas ele vai pegar dinheiro do mercado. Então, esse processo OPM é uma filosofia de qualquer empresa grande, de qualquer empresário grande, de qualquer mega empresário, de qualquer pessoa que está se tornando empresário, ou de qualquer empreendedor que já tem um pensamento de mega empresário, que é usar capital OPM para fazer negócio, seja ele qual for, de alto ticket, de baixo ticket, de pequeno negócio, médio negócio, grande negócio. E o caixa dele ser sustentado para pagar esse capital OPM com o passar do tempo, ou o aluguel desse capital OPM, tá? E daí, o critério da gente utilizar hoje essa analogia é porque fazendo essa atividade a gente percebe o seguinte: existem processos, os processos precisam ser respeitados como processo para que o resultado aconteça. E se esses processos existem para que os resultados aconteçam,
É necessário que você cumpra o processo na consistência que você precisa crescer essa consistência todo dia. A constância já é natural, mas a consistência, você vai crescer essa consistência todo santo dia. Ou seja, 1% a cada dia que deve ser feito desse processo, para que você melhore todo santo dia, para que seu negócio melhore todo santo dia, para que você analise o que você pode melhorar na venda todo santo dia. É desse pressuposto que o sucesso vai chegar. Não, aí não tem um caminho inevitável. Por exemplo, todo dia eu estou aqui. E todo dia estando aqui, você pode entrar em contato para poder levar a minha palestra para a sua cidade. Porque o processo está acontecendo. O processo de confiabilidade, o processo de credibilidade, de autoridade no sentido de ter assunto, ter conteúdo, estudar sobre conteúdo, falar sobre mercado porque vive mercado, falar sobre negócio porque vive negócio. Isso dá uma congruência muito forte para uma pessoa. O resultado final é que eu estou me comunicando com você, alguém vai entrar em contato e vai dizer, cara, quais são as informações necessárias para levar você aqui para a cidade, para você falar num congresso, você falar em alguma coisa, em alguma palestra que a gente queira fazer aqui na cidade. Ponto final. O seu processo é para que as pessoas comecem a perceber que existe, você já sabe que vai ser o resultado, e as pessoas começam a perceber valor naquilo que você faz. E daí elas vão investir, porque grana é trocar as coisas, ela troca com você, certo? O que ela precisa, o que ela necessita, qual é a solução, porque você construiu o processo ontem. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Compartilha com quem você quiser. E a gente segue essa semana falando de várias coisas bacanas que eu vou pegando do dia a dia e vou trazendo para você para convergir naquilo que é necessário, que é o seu sucesso, a sua prosperidade, a sua vontade de crescer, o seu apoio, os seus insights que você quer pegar para poder você tornar isso muito mais simples num processo, numa caminhada em que muitos casos que eu sei é solitário para você. É uma solitude gostosa, mas é solitário esse caminho. O legal de você estar aqui nessa comunidade é que você começa a não se sentir sozinho, porque eu estou falando a mesma língua que você. Você investe na nossa comunidade de network, você vai encontrar pessoas falando a mesma língua que você. Porque eu já vi muitas pessoas dizerem, cara, eu gosto de conversar com você, porque isso, pelo WhatsApp, por aqui, pelo direct do Instagram, presencialmente, tá? Essas pessoas falaram para mim, eu gosto de conversar com você, porque eu não tenho ninguém para conversar sobre isso. Eu olho para o meu lado e eu não tenho ninguém. E em muitos casos essas pessoas são casadas. Em muitos casos essas pessoas têm um companheiro, companheiras maravilhosas, mas que não conversam sobre esses assuntos que a gente conversa aqui. Em muitos casos são pessoas rodeadas de outras pessoas e elas não conversam sobre esses assuntos que nós estamos conversando aqui. Então valeu, tamo junto. Conte comigo no mínimo para a frente. Éder Ramos, valeu. Tchau, tchau.